Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Gabriela e vim apresentar o Passando a Limpo para falarmos rapidinho de tudo que rolou nessa semana na NHL e PWHL. O Passando a Limpo é um quadro do Tic Tac Go, o portal que traz todas as atualizações sobre as melhores ligas de hóquei no gelo de um jeito dinâmico, fluido e divertido. Siga a gente no Twitter, Instagram, YouTube, TikTok e Blue Sky, só procurar por @TicTacGo. Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a manter o Tic Tac Go no ar, considere fazer parte do nosso Apoia-se. Acesse apoia.se/TicTacGo e escolha a recompensa que cabe no seu bolso. O link também vai estar disponível na descrição do episódio. A partir de R$2, podemos continuar trazendo análises, debates e os melhores conteúdos para você que ama o mundo do hóquei no gelo, assim como nós. Se não puder, não tem problema, apenas compartilhe o TTG com os seus amigos. Muito obrigada pelo seu apoio. E agora, sobe no nosso Zamboni que vamos dar uma limpada no gelo e ver tudo o que aconteceu na 20ª semana da temporada 24-25 da NHL. Começando pelas notícias, e os Blue Jackets venceram os Red Wings no Stadium Series de 2025, realizado no Ohio Stadium, diante de mais de 94 mil torcedores, sendo a segunda maior audiência da história da NHL, e Columbus marcou 5 gols. A família do Johnny Gaudreau liderou a caminhada cerimonial do Columbus até o estádio, homenageando Johnny e o seu irmão Matthew. O evento contou com apresentações da banda OAR e da dupla 21 Pilots, além de uma cerimônia de abertura com um sobrevoo militar e homenagem a equipes esportivas da Ohio State University. Pela primeira vez na história do esporte profissional, jogadores foram entrevistados por um repórter surdo como parte da iniciativa NHL in ASL. Elvis Merzlikins brilhou com 43 defesas, empatando a segunda maior marca da história dos jogos ao ar livre da NHL. Ele também chegou ao 14º jogo com 40 ou mais defesas na carreira, sétima maior marca da liga desde sua estreia em 2019. Dmitry Voronkov marcou seu 20º gol da temporada, enquanto Mathieu Olivier balançou as redes apenas 32 segundos depois, garantindo ao Columbus a terceira sequência de gols mais rápida da história dos jogos outdoor. Ilya Sorokin marcou um gol de goleiro, o terceiro da temporada, e é um feito inédito na NHL. Connor McDavid chegou à marca de 700 assistências, tornando-se o terceiro jogador mais rápido da história a atingir. David Pastrnak ampliou sua sequência de pontos para 17 jogos, igualando Ray Bourque na 8ª maior da história do Boston Bruins. Lane Hutson, do Canadien, se tornou apenas o terceiro defensor novato da franquia com 10 jogos de 2 ou mais pontos. Ele também chegou a 50 pontos na NHL, quebrando o recorde de Chris Chelios como o defensor mais rápido a atingir essa marca na história do Canadien. Ele também se tornou o terceiro defensor novato norte-americano mais rápido a alcançar 50 pontos, atrás apenas de Brian Leetch e Phil Housley. Tim Stützle seguiu sua sequência de assistências, chegando a 11 jogos consecutivos com pelo menos um passe para o gol, sendo a maior marca da história dos Senators. Robert Thomas foi fundamental nos triunfos do Blues e se tornou o 6º jogador da história da equipe a registrar uma sequência de assistências de 9 ou mais jogos. Auston Matthews chegou a 390 gols, ultrapassando Darryl Sittler e tornando-se o segundo maior artilheiro da história dos Leafs. William Nylander, por sua vez, atingiu 252 gols, superando Bob Buford e entrando no top 10 da franquia. Já Mitch Marner somou 714 pontos, ultrapassando George Armstrong e assumindo a 5ª posição entre os maiores pontuadores do time. Sidney Crosby também fez história ao alcançar 1.050 assistências, superando Gordie Howe e se tornou o 10º maior assistente da história da NHL. Além disso, com 611 gols na carreira, ele passou Bobby Hull e assumiu a 18ª posição na lista de maiores goleadores da liga.
Crosby segue como o único jogador ativo no top 10 de pontuadores da NHL, ocupando a 9ª posição geral, com 1.661 pontos em 1.333 jogos. Roope Hintz registrou 4 pontos pela segunda partida seguida, tornando-se o terceiro jogador da temporada a alcançar tal feito. Já Wyatt Johnston anotou seu terceiro hat-trick na carreira, tornando-se o terceiro jogador da história da franquia com 3 temporadas de 20 gols antes dos 22 anos. Jonathan Quick brilhou com um shutout de 34 defesas no seu jogo de número 800 na carreira, ajudando os Rangers a se aproximarem da zona de classificação para os playoffs. Ele se tornou apenas o 17º goleiro da história a alcançar essa marca. Sebastian Aho garantiu a vitória dos Hurricanes na prorrogação, marcando seu 5º gol decisivo no overtime da temporada, igualando o recorde da NHL. Nick Suzuki chegou a 6 participações nos 7 gols de overtime do time na temporada e se tornou apenas o 4º jogador do canadiano na última década com múltiplos jogos de 4 pontos em uma temporada, ao lado de Jonathan Drouin, Alex Galchenyuk e Max Pacioretty. Nikita Kucherov se tornou o terceiro jogador a atingir 90 pontos na temporada, juntando-se a Nathan MacKinnon e Leon Draisaitl. Steven Stamkos atingiu 600 assistências na carreira. Alexander Ovechkin marcou o seu gol de número 885, ficando a apenas 10 gols do recorde de Wayne Gretzky. Ele também igualou outro recorde do Gretzky com 32 gols de empate no último período e superou ele em pontos de empate com 86. Cale Makar se tornou o 5º defensor mais rápido da história da NHL a alcançar 300 assistências, atingindo essa marca em 378 jogos, atrás apenas de Bobby Orr, Brian Leetch, Quinn Hughes e Paul Coffey. Jake Guentzel, com 3 gols e 3 assistências, fez seu 7º hat-trick na carreira e se tornou o terceiro jogador com mais hat-tricks entre os jogadores americanos ativos. Ele alcançou a marca de 30 gols na temporada, se tornando o segundo jogador mais rápido da história do Tampa Bay Lightning a chegar nesta marca, atrás apenas de Brian Bradley. Guentzel também se tornou o segundo jogador na história do time a registrar múltiplos hat-tricks em sua primeira temporada com a franquia. Andrei Vasilevskiy se tornou o terceiro goleiro da NHL a registrar 8 temporadas consecutivas com 30 vitórias, juntando-se a Martin Brodeur e Patrick Roy. Mark Stone registrou sua 23ª partida de 3 pontos na carreira com os Golden Knights, enquanto Jack Eichel aumentou seus totais de carreira para 231 gols, 358 assistências e 589 pontos em seu jogo de número 600. O Eichel empatou com o Matthew Tkachuk pelo terceiro maior número de pontos entre jogadores nascidos nos Estados Unidos que atingiram esse feito, ficando atrás apenas do Auston Matthews e do Patrick Kane. Kyle Connor coletou sua 23ª partida de múltiplos pontos na temporada, alcançando 80 pontos e ajudando os Jets a vencerem os Devils. Connor se tornou o segundo jogador mais rápido da história dos Jets, ou dos Thrashers, a alcançar 80 pontos em uma campanha, ficando atrás apenas de Ilya Kovalchuk, que jogou por Atlanta e fez isso em 61 jogos. Indo para a parte de lesões e movimentações, começando com Colton Parayko, do St. Louis Blues, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante uma vitória contra o Los Angeles Kings, vai ficar afastado por 6 semanas, passará por cirurgia e provavelmente está fora do restante da temporada regular. Jack Hughes, do New Jersey Devils, também se lesionou após uma colisão com o Jack Eichel, do Golden Knights, e resultou em uma lesão no ombro. Ele passou por uma cirurgia e também está fora do resto da temporada. Matthew Tkachuk, do Florida Panthers,
sofreu uma lesão na parte inferior do corpo e foi colocado na lista de reserva de lesionados a longo prazo. E ele também está fora da temporada regular, mas tem expectativa de retorno para os playoffs. Brad Marchand, que jogava pelo Boston Bruins, acabou sofrendo uma lesão pelo time na parte superior do corpo. Ele está afastado por tempo indeterminado. E também tivemos aí um total de 47 jogadores e 28 escolhas de draft trocando aí de mãos de times em 24 negociações feitas na sexta-feira, que foi a trade deadline. Como seria impossível falar de todas, a gente vai focar nas principais. Se você tiver interesse em saber mais das nossas opiniões, acesse o nosso canal do YouTube ou até mesmo nessa plataforma de áudio que você está ouvindo. O último episódio do Tic Tac Go, a gente fala um pouquinho melhor sobre elas. A primeira troca foi o Brad Marchand, que agora é jogador do Florida Panthers. O Mikko Rantanen foi transferido do Carolina Hurricanes para o Dallas Stars e já assinou aí um contrato de 8 anos. O Brock Nelson e o prospecto William Dufour foram enviados do New York Islanders para o Colorado Avalanche em troca de Cal Ritchie, Oliver Kylington, uma escolha de primeira rodada em 2026 ou 2027, uma escolha condicional de terceira rodada em 2028, e o próprio Oliver Kylington já não está mais no Islanders, ele já foi trocado para o Anaheim Ducks. O Gustav Nyquist foi trocado do Predators para o Wild por uma escolha de segunda rodada em 2026. O Spencer Knight e uma escolha de primeira rodada condicional em 2026 ou 2027 foram enviados do Panthers para o Blackhawks em troca do defensor Seth Jones e uma escolha de quarta rodada. O Brandon Tanev foi trocado do Seattle Kraken para o Winnipeg Jets por uma escolha de segunda rodada em 2027. Luke Schenn foi transferido do Pittsburgh Penguins para o Winnipeg Jets em troca de uma escolha de segunda rodada em 2026 e uma de quarta em 2027. Dylan Cozens e Dennis Gilbert, mais uma escolha de segunda rodada de 2026, foram do Buffalo Sabres para o Ottawa Senators em troca de Josh Norris e Jacob Bernard Docker. Anthony Beauvillier foi transferido do Pittsburgh Penguins para o Washington Capitals em troca de uma escolha de segunda rodada de 2025. Vamos às 3 estrelas da semana do TTG, começando pela terceira, que é Wyatt Johnston, que marcou 6 gols e deu 2 assistências, somando 8 pontos. A segunda estrela vai ficar com Roope Hintz, que fez 2 gols, anotou 7 assistências, totalizando 9 pontos. E a primeira estrela do TTG é o Nathan MacKinnon, que marcou 4 gols, deu 5 assistências e somou 9 pontos. Vamos agora para o momento Puckinho Cor-de-Rosa para falar entre os jogos do período do dia 2 a 8 de março. Começando com o jogo do dia 4, onde a Anne-Renée Debian teve uma performance excelente, defendeu todas as 5 tentativas de gol na prorrogação, fez 40 defesas, um recorde da temporada inclusive, e garantiu a vitória aí por 2-1 nos pênaltis do Montreal Victoire contra o Minnesota Frost. No dia 5, a Hilary Knight teve uma noite de destaque com um hat-trick e uma performance de 4 pontos, liderando o Boston a uma vitória por 5-2 sobre New York. Com a vitória, o Fleet varreu a série aí de 6 jogos da temporada regular contra os Sirens e estendeu a sequência de pontos para 6 jogos. No dia 6, a Natalie Spooner marcou seus primeiros 2 gols da temporada e a Renata Fast e a Darry Watts deram 2 assistências cada, levando Toronto a uma vitória por 4-1 sobre o Montreal Victoire. No dia 7, a Maddie Rooney foi a goleira que garantiu a vitória por 5-0 do Minnesota Frost sobre o Ottawa Charge. Esse jogo contou com a presença de mais de 10 mil torcedores e ele fez parte
do PWHL Takeover Tour aconteceu na cidade de Carolina e foi o 7º de 9 jogos dessa turnê. No dia 8, a Kayla Barnes marcou o gol da vitória 21 segundos após o início do overtime, garantindo o triunfo por 3-2 do Montreal Victoire sobre o Boston Fleet, diante de mais de 5.000 torcedores. Falando sobre as principais notícias da liga nessa semana, a PWHL anunciou que a atacante do Montreal Victoire, Christine O'Neill, foi multada em $250 após uma revisão do Comitê de Segurança das Jogadoras. A infração ocorreu no primeiro período do jogo contra o Boston Fleet, quando o taco da O'Neill fez contato perigoso com a cabeça da adversária Emily Brown e resultou em uma penalidade por high sticking. É a primeira multa dela na carreira. 16 jogadoras da PWHL representarão os Estados Unidos no Mundial de Hóquei no Gelo Feminino da IIHF de 2025, que vai acontecer na República Tcheca do dia 9 a 20 de abril. Vamos falar um pouquinho sobre a tabela de classificação. Em sexto lugar, nós temos New York Sirens com 22 pontos. Em quinto lugar, Ottawa Charge, que soma 27 pontos. Falando agora dos 4 times que estão aí em posição de vaga de playoffs. Em quarto lugar, o Minnesota Frost com 33. Em terceiro lugar, o Boston Fleet acumula 35 pontos, mesmo número de pontos do Toronto Raptors, que está em segundo. E na liderança temos o Montreal Victoire com 43 pontos. Lembrando que a PWHL utiliza um sistema de pontos em que uma vitória no tempo regulamentar vale 3 pontos, uma vitória na prorrogação ou nos pênaltis vale 2 e a derrota na prorrogação ou nos pênaltis vale 1. Se você quer saber mais sobre essas informações, tem um texto chamado Tudo sobre a PWHL no nosso site e você inclusive pode assistir aos jogos da PWHL no canal oficial da Liga, é gratuito. E é isso, gente, passamos a limpo mais uma semana e eu vou ficando por aqui. Lembrando que estamos em todas as redes sociais com @TicTacGo. Um beijo! Tchau!